A palavra Néfilim vem do hebraico e significa aqueles que caíram do céu, o que encaixa perfeitamente com a descrição suméria dos Anunnakis, seres extraterrenos que desciam à terra, tomavam as mulheres como parceiras sexuais, tomavam os homens como escravos e ensinavam a esse povo antigo coisas mil: engenharia, agronomia, astrologia, magia, medicina. Graça e paz amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Diante desse computador eu quero te dar uma poderosa palavra, um simples ensinamento, mas com muito impacto, tá bom? É um tema polêmico, é um tema que desperta, na verdade, uma curiosidade, porque são muitos os mistérios que estão em torno dessa história. Se inscreve aí no nosso canal, marque gostei aqui embaixo, tá bom? Vamos perceber em Gênesis capítulo 6 que toda a criação passou por um processo de corrupção, ao ponto de Deus ficar arrependido de ter criado o homem. Essa expressão filhos de Deus, aplicada no Antigo Testamento, está diretamente relacionada aos anjos de Deus, tanto anjos que se rebelaram, quanto anjos que mantiveram seu estado original. Alguns teólogos argumentam dizendo que essa expressão se aplicaria a uma linhagem especial da descendência de Noé, pós-dilúvio, porém eu creio que isso é uma furada. No Antigo Testamento, todas as referências bíblicas onde fala essa expressão filhos de Deus tem a ver ou está conectada com seres angelicais, porque até entanto a Bíblia não fala que somos filhos de Deus. Só em João capítulo 1 versículo 12, lá no Novo Testamento, que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, todas as outras referências do Antigo Testamento se dão aos seres angelicais, seja aqueles que mantiveram seu estado original ou não. A expressão filhos de Deus no hebraico, no texto original, é Benai a Elohim. E esse termo pode ser aplicado e está diretamente relacionado aos seres angelicais. Porém, quando no século 3 a.C., quando a Torá foi traduzida para o grego, para aquilo que nós chamamos hoje de Septuaginta, mudou-se muitas referências. Eles traduziram a palavra anjos para filhos de Deus. Por isso que nós temos hoje a palavra filhos de Deus. Antes era anjos. Na mitologia, encontramos uma expressão incubus e sucubus para espíritos que se materializam em forma masculina ou feminina. Óbvio que eles não possuem material genético para fecundar mulheres, mas com certeza eles receptam material genético masculino ao se materializarem em forma feminina e depois o transportam para mulheres ao se materializarem novamente em forma masculina. Basta a eles apenas a manipulação dos códigos genéticos e a criação de seres humanos gigantes, semelhantes aos da antiguidade. No livro de Enoque, evidencia todos esses textos, todo esse entendimento de seres angelicais que coabitaram com as mulheres. Porém, esse livro foi retirado do cânon sagrado devido a alguns manuscritos, alguns pergaminhos ter sumido e outros extraviados ao longo da história. Então ele ficou meio que incompleto. E devido a ele ter ficado meio incompleto, eles resolveram remover isso do que nós chamamos hoje da Bíblia Sagrada. Porém, os bispos, os rabinos da igreja primitiva citavam explicitamente esses textos como literais, ou seja, do jeito que estavam escritos no seu sentido original, antes dessa mudança que houve na tradução original do hebraico para o grego. O termo filhas dos homens, Benai Adão, significa filhos de Adão. O termo gigantes, ou néfilis, significa caídos do céu ou desertores. E tem uma outra raiz semântica dessa palavra, Hakeburins, que significa poderosos ou heróis. Na mitologia grega, essa mesma estrutura de pensamento se apresenta entre deuses humanos ou semideuses. Observem como o diabo está vomitando filmes e seriados sobre mutantes, lobisomens, vampiros e divindades gregas. Claro que muita mentira e bobagem é abordada. Mas enquanto isso, a igreja dorme, achando que por ser muito espiritual, ela não deve gastar tempo ensinando sobre esses assuntos.
Em Mateus 24:38, nós iremos ver Jesus ele declarando exatamente os finais dos tempos serão como os dias de Noé. Aí eu pergunto a você, nos dias de Noé havia seres geneticamente mudados? E a resposta é sim, haviam sim. E hoje, nos dias de hoje, se Jesus profetizou isso nos dias de hoje, sabemos nós que o ser humano, através da ciência, ele tem conseguido mudar, estudar, mapear o genoma humano, estudando todas as estruturas genéticas do corpo humano, do ser humano e de todas as outras espécies de vida. A tecnologia está tão avançada hoje que com antecedência, muita antecedência, a pessoa descobre se tem câncer, né? Como o caso daquela atriz Angelina Jolie, que fez um exame e detectou um traço de que ela poderia ter câncer de mama. E ela então se antecipa para remover as mamas para não ter o risco de obter esse câncer. Então nós estamos vivendo sim, irmãos, os dias de Noé. Hoje nós estamos vivendo num contexto igual que Noé vivia. Tinha pessoas dando-se em casamento, se casando, hoje nós vemos isso aí. As pessoas não acreditam mais na palavra, não dão crédito à pregação dos finais do tempo, porque há aquela saturação, né, de que há muitos anos estão falando isso e ninguém quer acreditar. Nós estamos vivendo esse mesmo período, esse mesmo momento no mundo. E o que chama a atenção, a pergunta é, por que Deus escolheu Noé? Muitos pregadores, muitos têm falado que ele era o pregoeiro da justiça, e vão falar que Deus escolheu ele pelo caráter dele que era bom, mas você vai perceber que não tem nada a ver com isso. Existe a expressão justo e perfeito. É uma expressão que no original hebraico é talmim, e talmim significa sem contaminação, ou seja, Noé com a sua família, né? Sua esposa e seus filhos e noras, eles eram as únicas pessoas que naquele tempo ainda não tinham se contaminado com aquele nível de pecado, com aquele nível de contaminação pecaminosa que estava ocorrendo naqueles dias. Outra evidência de que a interpretação correta de Gênesis 6 é literalmente anjos fazendo sexo com mulheres é que os pais da igreja primitiva, quando ensinavam sobre esse texto nas escolas bíblicas dominicais daquela época, interpretavam esse texto assim, de modo literal, e eles nunca insinuavam que essa expressão deveria ser aplicada a uma linhagem de descendentes diretos de Noé. Líderes como Justino Marte, Irineu, Antégoras, Clementino, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos concordavam com a interpretação de anjos tendo sexo com mulheres. Acredita-se que muitos desses anjos que participaram dessa rebelião, desse nível de contaminação em Gênesis capítulo 6, alguns deles não fizeram parte daqueles que andaram com Lúcifer, ou seja, são espíritos que podem ser mais poderosos do que Lúcifer, né? É uma linha de pensamento, de pesquisa aí. Não tem muita coisa para comprovar, mas aqui eu quero dar 3 versículos bíblicos para vocês, para tirar qualquer resquício de dúvida acerca disso. Amém? Vamos lá? Primeiro versículo é 2 Pedro, capítulo 2, nós podemos ler o versículo 4 e o 5, que diz assim, ó: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, que a palavra original no grego é tártaro, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Certo? Esse é o primeiro versículo. Depois nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim, ó: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram das águas. E agora o mais interessante, Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão, em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação com aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do lago de fogo eterno. Que espíritos são esses? Que linhagem de anjos que são esses que nós acabamos de ler essas 3 referências? Eles fazem parte da gangue, de Satanás e os seus espíritos aí? Ou eles são de uma outra linhagem? Porque lemos aqui e percebemos que eles já estão presos, eles já estão guardados, esperando o juízo já. Eles não estão soltos, eles estão presos no inferno em grades de escuridão, em cadeias de escuridão. Eles já estão lá esperando o juízo para ser lançado no lago de fogo. Quem são eles? A pergunta é, quem são eles? Tudo indica, amados, que esses anjos que estão presos lá, que podem ser considerados também como demônios, que estão presos lá, foram os que foram responsáveis pela essa contaminação em Gênesis capítulo 6. Eles que faziam toda a manipulação genética, misturando homem com animais e criando os semideus, criando os gigantes, criando toda a linha de pensamento grego sobre os semideuses, sobre a Medusa, o centauro, toda aquela mistura, todo aquele sincretismo, que a iniquidade deles trouxeram. Tudo leva a crer que esses espíritos são esses que já estão presos em cadeias eternas. Quando a Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 6, que eles não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação. A palavra habitação é uma palavra grega, oikiterion. E oikiterion significa corpos celestiais, ou seja, quando a Bíblia diz que eles deixaram a sua habitação, ou seja, eles deixaram o seu estado perfeito, o seu estado original e se materializaram em homens, ou seja, deixaram o seu corpo, a sua imagem angelical original, eles deixaram e se materializavam em homem ou em mulher. Então é isso que está escrito aqui, eles deixaram a sua habitação, o seu corpo original, o seu estado original. Mas aí você deve estar se perguntando, Jesus não disse que os anjos não têm sexo? Muitas pessoas confundem isso. A Bíblia diz que Jesus falou que eles não se dão em casamento. Não está dizendo que eles não podem praticar o ato sexual da forma que é explícito na história, que eles coabitaram com as mulheres. A Bíblia diz que eles não se dão em casamento, não tem nada a ver deles não fazer sexo, entendeu? A pergunta que é difícil responder, depois do dilúvio, Deus mandou o dilúvio para ser um juízo sobre a humanidade. E o propósito do dilúvio era destruir eles, os néfiles, os gigantes, os seres modificados geneticamente. E por que depois da história, depois do dilúvio ainda, em algumas passagens bíblicas nós vamos ver homens gigantes? É difícil de responder isso. Não se sabe como que isso aconteceu, Não se sabe como se passou isso, esse código genético para outros seres humanos, Mas eu vou deixar aqui alguns versículos para você aqui embaixo no vídeo, de referência, onde tem passagens bíblicas de depois do dilúvio ainda existiram gigantes, E um dos mais conhecidos é Golias, aquele que enfrentou a Davi, o filisteu. Vou deixar algo no ar para você ficar mais ainda curioso, para saber mais, com mais sede de querer saber mais. Lembra quando Josué ele vai entrar na terra de Canaã? Ele vai lá com os espias, E a Bíblia diz que ele olha para aqueles homens e fala assim: nossa, nós perante a eles somos como gafanhotos. Eles olhavam as construções e via tudo grande. Os homens eram grandes, as construções magníficas, até mesmo as frutas, O historiador Flávio José fala sobre isso, que eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Então tudo era grande. Eles eram os néfiles, eles eram gigantes que haviam na terra de Canaã. Josué que vai levar o juízo de Deus sobre aquela nação. Então em Deuteronômio capítulo 7, a Bíblia fala que eles vão entrar em Canaã e existe 7 nações descendentes direto desses gigantes. São esses que Josué ele vai lutar contra. 7 gigantes que
Cada um das suas nações, daquelas nações ali, eles tinham as suas práticas, cultuavam os seus deuses, tinham uma linha de pensamento, eles tinham a sua própria cultura. Tudo isso, cada um representa um inimigo, cada um representa um espírito, cada um representa uma linha de iniquidade, e nós iremos abordar esse tema. Só que nós iremos abordar esse tema dos 7 gigantes, derrotando os 7 gigantes da antiguidade, no nosso outro canal, chamado Comunhão e Oração. Então nós iremos fazer 7 vídeos falando sobre os gigantes, e cada vídeo desse nós vamos dar a explicação, o que significa cada um dos gigantes, qual é o pecado, qual é o inimigo que nós temos que vencer para tomar posse da nossa Canaã. Então você vai lá, vai se inscrever no nosso canal. Domingo agora, nós iremos postar o primeiro vídeo falando sobre o primeiro gigante, tá bom? Dos 7 gigantes da antiguidade. Deuteronômio capítulo 7. Mas, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu gostei e que Deus possa te abençoar. Quiser entrar em contato conosco, agendas para pregação, para ministração, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo e você entre em contato conosco, tá bom? Deus abençoe você, abençoe seu ministério. Espero que tenha te enriquecido esse pequeno vídeo, esse simples vídeo. Deus te abençoe. Para ficar mais fácil de você achar o nosso novo canal, Comunhão e Oração, aqui embaixo no vídeo, nas descrições, eu vou deixar o link. Daí você vai lá, clica no link e já vai direto para o canal, onde nós iremos postar domingo agora a primeira palavra e a primeira oração vencendo os 7 gigantes da antiguidade. São 7 conquistas que você vai alcançar para você viver a sua Canaã financeira, sentimental, emocional, em todas as áreas. Deus te abençoe. Quando Deus atrai a arca construída por Noé, os pares de animais que haveriam de ser salvos, eu creio que Deus só atraiu os que não haviam sido contaminados por esse tipo de manipulação genética. O texto bíblico não nos dá detalhes textuais para todas as considerações que estou fazendo. Logo, isso não pode ser tomado como doutrina, nem palavra final. Mas muitos teólogos, amigos, ao ouvirem essa linha de raciocínio teológico, me dizem: faz sentido, talvez possa ser considerado como mais uma possibilidade hermenêutica.